Sepultamento de Jesus, meus irmãos, é sobre isso que nós estamos tratando e agora a gente vai falar da seção 167b, que diz que o corpo de Jesus é colocado no túmulo. Aqui na aula anterior a gente viu que ele foi retirado por José de Arimateia com o apoio de Nicodemos. Como é que a gente sabe que é o apoio de Nicodemos? É porque a gente vai ler isso agora. Está escrito aqui em João 19:39, que diz bem assim, meus irmãos. Ele estava acompanhado de Nicodemos, ou seja, José de Arimateia fez aquilo que ele tinha feito, de pedir a Pilatos para tirar o corpo de Jesus da cruz, mas ele estava acompanhado de Nicodemos, ele não estava sozinho, ele tinha apoio. Aquele que antes tinha visto Jesus à noite. Lembra aquela história de João capítulo 3, que Nicodemos se encontrou com Jesus de noite? É esse Nicodemos daqui. Aí diz bem assim, ainda em João 19, no versículo 39. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Então ele levou 34 quilos dessas especiarias aqui, mirra e aloés. Para que isso? Para que ele levou essas coisas? 40. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias, de acordo com os costumes dos judaicos de sepultamento. Aqui está explicado, né? Eles fizeram isso para envolver o corpo de Jesus com essas faixas de linho e com essas especiarias. Eles tinham que fazer um sepultamento. Está escrito aqui em Lucas 23, bem assim. Então desceu, envolveu num lençol de linho. Marcos está dizendo bem assim. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz e envolveu no lençol. Então ele tirou o corpo de Jesus da cruz, acompanhado de Nicodemos, envolveu o corpo de Jesus num lençol. E Mateus está escrito bem assim. José tomou o corpo e envolveu num lençol limpo de linho. Era um lençol novo, né? Ele comprou um lençol justamente para isso. Então, para que isso tudo? Para fazer o sepultamento, né? Mas por que tão rápido? Pegou alguns quilos de mirra e aloés, dessas especiarias, comprou um lençol rápido e enrolou ele rápido para colocar aqui nos costumes judaicos de sepultamento. E por que só isso? Porque não fez um cerimonial, porque não fez um ritual. Pelo que a gente viu na aula anterior, Jesus morreu ali cerca de, vamos colocar ele 3 horas da tarde, já estava anoitecendo. Se a gente colocar 6 horas como horário do pôr do sol, que pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois, mas se a gente colocar 6 horas como horário do pôr do sol, faltavam poucas horas, 2 horas e pouco, digamos ali, ou talvez menos, para ter que pedir a Pilatos o corpo de Jesus, para ter que voltar lá com o centurião, para ter que retirar o corpo de Jesus na cruz, envolver em pano, comprar pano, colocar num local antes que escurecesse o dia, antes que anoitecesse. Então era tudo muito rápido, eles tinham poucas horas ali para isso. Vamos seguindo aqui, meus irmãos, a partir de João 41. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Lembra que ele foi crucificado num monte chamado Calvário, ou Gólgota. Gólgota, que é lugar da caveira, e que a gente costuma chamar de Calvário também, né? Esse Calvário veio do nome latim, na verdade. Então, Gólgota é o lugar da caveira. Nesse lugar que Jesus foi crucificado havia um jardim. E no jardim havia um sepulcro novo. Olha que interessante, bem ali pertinho, né, gente? Onde ninguém jamais fora colocado. Então, um sepulcro, digamos, sepulcro virgem, vou utilizar esse termo. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Como a gente falou, né? Não tinha tempo, era tudo muito rápido. Vai colocar Jesus onde? Vai levar, fazer um cerimonial, fazer um ritual, levar em outro local para enterrar? Não, não dá tempo. Tá anoitecendo, precisa ser um local rápido. Mas também não ia ser no mato. Ia ser em qualquer lugar. Então o que é que eles fizeram? Tinha ali um sepulcro novo que ficava perto e eles colocaram ali. E o dono do sepulcro? Vamos ler o que é que Mateus, Marcos e Lucas tratam a respeito. Vamos para Mateus, meus irmãos. Diz bem assim. E o colocou num sepulcro novo que ele havia mandado cavar na rocha. Opa, peraí, ele quem? O José de Arimateia. Então esse sepulcro novo foi dele mesmo. Mas ele tinha um sepulcro no jardim, ali naquele monte, isso aí provavelmente custava caro. Sim, ele mesmo tinha mandado cavar, era dele, mas ele não era um homem rico, como foi falado aí. Na Bíblia a gente leu que ele era um homem rico, de Arimateia. Então ele tinha esse sepulcro e ele colocou no sepulcro que ele mesmo tinha mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se.
rápido, né? Colocou Jesus lá, rolou a pedra, já estava anoitecendo ali praticamente, já era hora de sair. Retirou-se e nosso Senhor Jesus foi enterrado no sepulcro novo que ele havia mandado cavar na rocha, onde ninguém jamais fora colocado, né? Um sepulcro virgem. Aqui Marcos e Lucas provavelmente estão paralelo a Mateus, também a João naturalmente, dizem assim. E o colocou no sepulcro cavado na rocha, depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Ok. Lucas diz bem assim. E o colocou no sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. E assim, meus irmãos, a gente fecha já essa aula, essa sessão de agora. Curta, rápida e objetiva, né? Eles, José de Arimateia, acompanhado de Nicodemos. José de Arimateia foi lá pedir o corpo de Jesus a Nicodemos. Nicodemos deixou, resgatou o corpo de Jesus. O José de Arimateia estava com Nicodemos, enrolaram no pano que José tinha comprado, pano novo, um lençol de linho novo. Nicodemos também tinha conseguido alguns quilos de uma mistura de mirra e aloés, algumas especiarias para o sepultamento. Não tinha muito tempo para cerimoniais, tinha um túmulo ali próximo que José de Arimateia tinha dele mesmo, que ele tinha mandado cavar, era ali no jardim, onde Jesus tinha sido crucificado, é ali mesmo que vai, era um sepulcro novo, ninguém nunca tinha, nenhum corpo tinha sido colocado, enterrado naquele sepulcro, e aí foi o corpo do nosso Senhor Jesus para o sepulcro, um sepulcro virgem, vamos utilizar esse termo, novo, ninguém nunca tinha ido para lá. Teve o seu funeral, ainda que às pressas, né? Mas ele teve esse cerimonial inicial. Ah, mas se precisasse fazer outros cerimoniais depois, poderia ser feito, depois que o sábado fosse embora. Depois que acabasse o sábado, aí poderia outras pessoas ir ao sepulcro e fazer outros cerimoniais, se fosse necessário, né? Mas assim foi que ocorreu o sepultamento do Senhor Jesus, meus irmãos. E a próxima sessão que a gente vai ler, que é a última sobre o sepultamento de Jesus, é que o túmulo de Jesus foi vigiado pelas mulheres e ele também foi guardado pelos soldados. A gente vai ver na próxima aula que os soldados, que os judeus foram lá pedir a Pilatos para guardarem o túmulo, né? Foram falar sobre a segurança e Pilatos deu um destacamento para eles guardarem. Então isso tudo a gente vê na próxima aula.